campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos, com muita satisfação que estamos aqui novamente para podermos fazer uma leitura do Evangelho e uma pequena reflexão neste momento. Então nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e abrindo aqui nos caiu capítulo 3, muitas moradas na casa do Pai. E item 17, mundos regeneradores. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho, que impõe silêncio ao coração, da inveja, que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro, compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que deles se mostram dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Essa é a reflexão do Evangelho do dia de hoje, que nós vamos conversar um pouco, né? E nós estamos numa transição de mundo de provas, de expiação para o mundo de regeneração. E o que seria isso, irmãos? O mundo de regeneração. Vamos retomar aqui, porque olha só o que diz aqui. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura e do ódio que a sufoca. Isenta, não vamos ter isso. Não vamos ter isso. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhes as leis. Só por aqui nós já vamos ter a convicção de que estamos muito longe desse mundo de regeneração, ainda que a gente diz que já estamos, né? E realmente já estamos. No momento que Jesus veio à Terra para mostrar como se vive com amor, como se vive com paz, como se vive com harmonia, ele deu o primeiro passo para esse mundo de regeneração. Evidentemente que o Pai Celestial mandou seu dileto Filho Jesus
para viver aqui em missão, em mostra, como modelo e guia que a gente sabe que ele é. Colocando os pingos nos is, como a gente diz aqui, fazendo as coisas, mostrando como se vive, não revidando, perdoando, amando e trabalhando sempre, feliz, alegre, como Jesus era. Então, ele deu o passo inicial. Só que para nós ainda, que temos essas sensações materiais grosseiras, duras, nós ainda temos uma caminhada longa para fazer. No sistema solar, a Terra é a mais atrasada de todos, no sentido de evolução. Nós estamos no mundo de provas e expiação, passando em transição para o mundo de regeneração. Enquanto todos os demais planetas do orbe, eles já estão mais evoluídos. E por que eu digo isso? Porque é um reconhecimento que nos traz a experiência das leituras do Livro dos Espíritos, do Evangelho, em que há muitos mundos. Por exemplo, o que diz aqui um pouquinho antes, no item 16 que eu li, ele diz assim, entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação? Quantos mundos de todas as galáxias que a gente nem conhece, né, estão aí vivendo nesse mundo, né? Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Então aqui nós temos uma notícia também em conjunto. Essa é a parte que trata, né, dos mundos regeneradores, começa no capítulo 13, item 16, e vai até o 18, e no final tem o item 19, encerrando o capítulo, falando sobre os mundos, sobre progressão de mundos, né? E a gente então sabe que nós estamos recém neste segundo, passamos do mundo, o mundo inicial, né? O mundo ainda que não éramos civilizados, mundo primitivo, mundo de provas e expiações, e agora engatinhando, né, para ir para o mundo de regeneração. Isso se faz em razão da nossa necessidade de evolução tanto material como espiritual e principalmente moral. Por isso que estamos neste estágio, neste momento. Como a gente pôde ver ali, os mundos eles vão se sucedendo à medida em que nós vamos evoluindo. E como coloca ali, vai ter que haver uma igualdade na sociedade, perfeita equidade, igualdade na sociedade. Olha o nosso mundo hoje, nós temos condições de olharmos para ele e dizer que temos igualdade com a África numa miséria, numa fome, numa falta de vacinas, de saúde, de saneamento básico, né? O nosso orbe aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, onde nós estamos, também não tem nenhuma equidade aqui. A Europa, que é um velho mundo, tem equidade. Nas guerras, nós temos guerras. E as guerras, elas servem através da lei de destruição para acelerar o desenvolvimento, acelerar a evolução. Mas ai de quem faça a guerra, né? Ai de quem faça o escândalo, porque também terá que ressarcir, também terá que passar por essa purgação em que estamos aqui, né? Inclusive, salientando, ele diz que o mundo de regeneração, ele não tem mais as angústias da expiação. Temos que suportar as provas, né? Então, as provas é para nós como se estivéssemos no colégio, né? Estudarmos e fazermos a prova, provar que estamos bem, provar que já conhecemos o assunto, provar que já temos experiência, provar que já sabemos passar por aquilo ali, né? Talvez
ainda não na condição de espíritos ditosos, né? Porque ainda estamos em regeneração, mas pelo menos conseguimos já provar que estamos aprendendo, que estamos melhorando. Nós, como seres humanos encarnados neste momento, na atual conjuntura do planeta, nós temos condições sim de melhorar, de olharmos para nós, de levantarmos uma bandeira do amor, da caridade, da fraternidade, da paz universal. Nós temos condições disso, né? E não interessa se o mundo inteiro está contaminado com guerras, com fome, com sede, com secas, com queimados, não interessa. O que interessa é o que habita dentro de cada um de nós. Porque no momento em que nós começarmos a regenerar os nossos sentimentos, nós vamos estar dando um passo fundamental para que a gente regenere todo o planeta. Que nós possamos fazer deste momento decisivo para olharmos para nós mesmos, trabalharmos os nossos recônditos mais íntimos, limpando, tirando todo o egoísmo, que é a chaga da humanidade, como diz o Evangelho, tirando a raiva, tirando o egoísmo em relação ao próximo, a falta de caridade, né? Fora da caridade não há salvação. E assim nós temos que ir burilando este ser individual, que é cada um de nós, esse espírito mortal, para que nós possamos dar um tom melhor para esse mundo que se aproxima, ou esse mundo que nós já estamos interpenetrando, né? Porque nós não temos uma data. É hoje começou o mundo de regeneração, né? Hoje acabou. É como se nós voltássemos a estudar a história, né? A época das cavernas, né? O surgimento do homem, aí depois vai mudando, aí vem Império Romano, né? Depois da Antiguidade vem Império Romano, aí depois vem a Idade Média, aí estamos na Idade Moderna, Contemporânea, e assim o homem fixou marcos, né? Que aconteceu, queda do Império Romano, 473 depois de Cristo, queda de Constantinopla, quando acaba a Idade Média, em 1453, né? Então são marcos, mas para a evolução dos mundos, o marco que existe é a fraternidade, é o amor estampado, como vimos ali na fronte de cada um de nós, nos nossos corações, é nós termos a envergadura moral de ostentar com muita tranquilidade o amor ao próximo, o carinho que nós vamos desenvolver em nós mesmos para expandir para toda a humanidade. É assim que vai acontecer. E isso não tem um tempo exato, foi agora, porque nós precisamos que todos sejam com amor estampado na fronte. Nós precisamos que as desigualdades cessem todas. A equidade na sociedade vai acontecer. Então nós temos um trabalho muito forte para ser feito ainda. Isso depende de nós. E esse trabalho é em nós, primeiramente, nos nossos familiares, né? Tem um capítulo aqui do Evangelho também que chama Estranha Moral, porque Jesus diz que, né, o pai ia brigar com o filho com a filha com a mãe com a nora, e assim vai. E por quê? Porque a ideia de Jesus ela era ainda estranha naquela época, e ainda quando foi trazido o Evangelho segundo o Espiritismo, essa dissonância, ou seja, alguns acreditam, outros desacreditam, outros não estão nem aí para o que está acontecendo. E assim é que Jesus colocou que essa desavença toda é em função da ideia. Só que a ideia é a verdade. A ideia de Jesus é a verdade. Por isso que não adiantou matar o homem achando que iriam matar a ideia. E quem fez isso foram os sacerdotes, né, que estavam no Sinédrio, que era
o tribunal da raça judia, né? A raça judia lá na Judéia. Vamos matar o homem que nós matamos a ideia, mas não. A verdade, ela não pode ser morta, ela não pode ser derrogada. A verdade é a verdade, ela é imutável. Ela é como o ar que a gente respira neste momento, é como o espírito imortal que nos habita, não vai morrer jamais. Se levantará sobre tudo e todos, aparecerá com seus vícios, seus defeitos, mas também com o seu lado bom, as suas nobrezas, a sua envergadura moral e tudo mais. E é isso que nós estamos fazendo aqui neste momento, trabalhando sério, duro, para que nós possamos nos melhorar e continuarmos neste mundo que está vindo a regeneração. E isso é um trabalho árduo, difícil, bem complicado, mas que nos faz aparar essas arestas que nós temos em cada dia. Tanto é que cada ano são 365 dias e noites para que possamos trabalhar, que possamos descansar, para que possamos aurir energias também no mundo espiritual. Enquanto estivermos no descanso do sono, vamos lá ter com os irmãos, vamos renovar as energias, vamos repassar as questões que nós não estamos indo bem. Então Deus só espera por nós, e Ele sabe esperar, para que evolua a nossa evolução, para que possamos fazer a nossa evolução de maneira adequada e habitando os mundos de acordo com a nossa envergadura. Porque se muitos podem ir adiante para mundos regeneradores, mundos mais felizes, outros vão ter que ficar no mundo primitivo. Vão ter que retornar ao mundo primitivo para que possam voltar, ou no mundo de provas e expiações, vão continuar nele, para que possam ir colocando a limpo, refazendo os caminhos, tendo a humildade de buscar as provas, as expiações e tudo mais no mundo de acordo com a sua evolução. Então nada está equivocado, nada está fora do seu lugar. Tudo está certo. Então é assim, irmãos, que envolvidos por essas correntes benfazejas da nossa vida, de Deus, de Jesus, que a gente vai encerrando esse momento de reflexão sobre o mundo de regeneração no capítulo 3, onde há muitas moradas na casa do Pai. Vamos passar para as preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a quem endereçarmos as nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos. Que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam,
envolvidos na força da tua amorosa proteção. Preces para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento e das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem tem a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Damos graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site